Olá, boa tarde. Estou eu aqui mais uma vez, então eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Hoje é dia 10 de maio de 2026, são 17 horas e 19 minutos. Eu estou aqui para esclarecer um pouco porque eu tenho colocado alguns vídeos antigos, né, do período de 2016, 17, 18, 19. E esses vídeos eles foram muito importantes para mim na época em que eu estava recebendo as instruções dos guias confederados. Então, eu recebi aquelas instruções e aquilo ficava na minha mente, ficava na minha cabeça, o que é que eu deveria fazer, que eles comentavam para mim, assim, como daquilo tudo que estava acontecendo a nível astral, a nível mental, a nível causal, espiritual, dos desdobramentos, né? E também das mônadas, das partes minhas que estavam fazendo os contatos comigo. E só através desses guias que eu fiquei sabendo disso, tá? Então é um assunto muito sério, foi muito importante para mim, para o meu desenvolvimento espiritual, porque quando o discípulo está pronto, começa a aparecer. Então, existe uma preparação onde nós temos que, a evolução ela pede para a gente seguir adiante, né? Não é ficar parado, estagnado, esperando algo acontecer. Não, você tem que, se algo veio para você em forma, seja de qual forma for, que foi lhe mostrado, a gente tem que ter muita humildade, perseverança, fé, paciência e para seguir em frente. Então, essas ajudas veio para me mostrar as questões espirituais das atualizações energéticas que eu recebi pelo Pai João, pelo Pai André. Eu já disse nos vídeos antigos aí, está explicando tudinho em detalhe o que são o fator crítico, o que é o Merkabah, a mudança do código genético, dos alelos, despertar da consciência, o salto quântico genético, salto quântico individual, salto quântico da velocidade e salto quântico da Terra. Então isso tudo está explicado aí. Então foi através desses vídeos que eu fiz na época, eu estava passando por esse processo, eu aproveitei e fiz os vídeos no meu linguajar, no meu entendimento. Eu espero que todos tenham entendido sobre a questão da linha de ancestralidade, sobre a questão dos fractais de alma, sobre questões das mônadas, dos trocados, que são as trocas monádicas, né? O Tregueirinho fala lei da transmutação, é a mesma coisa. E deixa eu ver se eu me lembro. E todas aquelas outras coisas que talvez eu não me lembro aqui, mas eu estou só trazendo para todos agora, que nesse vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar aqui uma mensagem do meu amigo, que graças a ele, se não fosse ele, talvez eu não conseguiria saber as coisas que eu sei. Pelo fato de eu ter ajudado ele, colocar ele no caminho iniciático, mostrar para ele o caminho iniciático, mostrar o caminho iniciático para ele, e graças a Deus ele acreditou em mim, algo falou com ele, e graças a Deus isso se confirmou no decorrer dos anos, porque não foi coisa de um dia para o outro, não. A gente teve uma convivência me parece, foi de 2006 a 2012. Foi o tempo que eu saí da MRS, que eu aposentei, e durante esse período nós vivemos em república, e nós realizávamos trabalho de meditação, concentração, mantras, diálogos com os seres os guias dele, né? Os meus guias também, e as iniciações que ele foi recebido ali durante esses anos aí. Então, eu recebi muita carta psicografada, que eu já falei algumas, né? Em alguns áudios aí, e também recebi áudios. A gente gravava nas comunicações, nas canalizações, nós gravávamos os áudios justamente como uma forma de provar, de comprovar
dessas mensagens aí. Então eu vou mostrar mais uma aqui, entendeu? Vou mostrar mais um áudio, vou ver se eu pego as partes mais importantes, falando sobre consciência pura, sobre o eu, a divisão, né, do separatividade da consciência pura. Quando o eu surgiu, a individualidade surgiu e nós passamos a encarnar aqui todo esse processo, que isso também é bem complexo e uma história aí do passado, de outras raças, de evolução, entendeu? Então, esse meu amigo também foi desenvolvendo, de acordo com o desenvolvimento dele, a aceitação dele, porque me parece que no início ele resistiu bem. O próprio Pai João me falou que houve uma espécie de resistência, mas ele estava num caminho que ele teria que tomar uma decisão na vida dele para dar um salto quântico, para evoluir. É a mesma coisa que acontece com todo mundo. Se não aparece ninguém para dar uma sacudida, alguém para mostrar, para apontar o caminho, se você não estiver aberto, não vai adiantar nada. A pessoa tem que abrir o seu coração a aceitar, entendeu? E começar a executar uma tarefa, um trabalho para o autodesenvolvimento, o autoconhecimento e a autotransformação. Então a pessoa tem que querer, a pessoa tem que aceitar. Então isso requer de nós muita humildade. Então essas resistências eu fui mostrando para ele paulatinamente, porque da mesma forma que aconteceu comigo, que eu recebi o ensinamento de um grande iniciado, é o professor, né? Conhecido como professor, ele foi professor aqui em São Simão. Então ele me mostrou os pontos nevrálgicos, né? Tanto positivo quanto negativo, e mostrando o quanto as forças resistências, a inércia que existe dentro de nós, elas tentam impedir de você galgar, você dar os primeiros passos para a autodescoberta, o conhecimento de si mesmo. Então eu fui mostrando para ele, porque tem que ter uma pedra de toque, a pessoa tem que... A pedra de toque é o quê? É um sentimento profundo que o mestre, que o iniciando recebe daquele que está te iniciando, do discípulo recebe do mestre. Então isso tudo requer uma abertura, e ele vai lançando através das palavras, das sementes que eu digo assim, são palavras e conhecimentos, conceitos que vão penetrando dentro de você e vai ajudando o quê? A varrer todos aqueles preconceitos, conceitos, tudo aquilo que está impedindo de você ter uma transformação, ter uma mudança. Então isso acontece com todo mundo. Então para que o novo possa surgir, o antigo tem que sair. Não adianta você construir uma casa nova em cima de bases velhas, ela vai cair do mesmo jeito. Então você tem que reformar, que se chama de reforma íntima, no Espiritismo, você tem que reformar, você tem que mudar, aceitar essa transição, porque não é fácil. Eles falam que é o fio da navalha, escorregou, você se machuca mesmo, entendeu? Se corta. O que Jesus falou, a porta é estreita, e isso para seguir em frente. Não dá muito ouvidos para outras razões, outras formas de pensamentos, porque você tem que partir do princípio de que você vai ser iniciado pelos seus próprios seres, pelos seus próprios átomos, por tudo aquilo que existe dentro de você de mais evoluído que você tem. Então, se você tem uma mônada avançada, você vai abrir um canal para que ela facilite para ela chegar a você e causar ressonância no seu coração, na sua mente, nos seus corpos, entendeu? E você ir despertando, voltando a despertar novamente, porque quando encarna, pode ser o mestre que for, pode ser o grande governador de colônia, se ele encarnar, tudo é esquecido. E tem uma coisa, ele vem para evoluir, mas ele pode cair na erraticidade, esquecer de tudo e se perder. Então entrou nessa lei aqui, por isso que muitos seres extrafísicos não entraram nessa onda de vida, né, humana, né? Justamente por isso, porque se entrar aqui, esquece tudo. Pode ser até o Deus que for. É lei, é lei. Isso tem que ser respeitado. Então, eu vou mostrar aqui o diálogo. Então hoje, a minha finalidade daqueles vídeos mais antigos é justamente mostrar que naquela época eu estava vivenciando aquelas instruções ali,
E eu coloquei com aquele aprendizado que eu obtive, coloquei com as minhas próprias palavras para ficar bem fácil, bem nivelado com o nível das pessoas, entendeu? Não adianta eu botar uma coisa muito elevada que ninguém vai entender nada e vai ser pior. Então eu usei a minha palavra porque eu recebi, vamos dizer assim, eu recebi ordens, eu recebi autorização para falar de moda, dos trocados, para falar das 144 aspectos conscienciais que nós temos, para falar de semente estelar, que eu sou uma semente estelar, para falar que eu sou um contatado, que existem pessoas que são contatadas, entendeu? Para falar que nós temos outras partes em nós, entendeu? Que as 144 partes é você subdividido em várias consciências, é um somatório de consciência. Na verdade, toda semente estelar é um somatório de consciência. Então existe aí um campo enorme, tanto para o multidimensional quanto para o iniciático. Mas não adianta ficar a pessoa recebendo conhecimentos mediúnicos, falando canalizações, deixando os seres falarem, se aquela pessoa não tiver a vivência interna. Tem que ser um iniciado. Enquanto você não aprender com os seus próprios átomos, são os iniciadores em toda sabedoria, enquanto você não aprender e ser protegido pelos seus guardiões internos, seus intercessores, o intercessor elemental, tem o intercessor de origem, tem outros intercessores, entendeu? Do reino, vamos dizer, elemental, né? Já falei, e também tem do centro do sistema seminal, tem o átomo. Tem um átomo ali que ele sobe, o átomo divino que ele sobe e toma, quando o discípulo está pronto, ele vem habitar aqui em cima, no corpo mental, no mental superior. Entendeu? Então, isso são algumas dicas, algumas coisas que eu vou falar agora eu vou mostrar na íntegra como esse meu amigo ele foi desenvolvendo e foi recebendo as canalizações dos mentores dele, porque ele sentia a ressonância e na mesma hora eles faziam a transmutação. E às vezes a gente era ajudado por 2, 3, 4 guias, todos da unidade. Então eu vou ver aqui, vou ver se eu acho aqui o áudio. Um momentinho só, atenção. Eu vou colocar aqui agora ó, uma parte do nosso diálogo. Veja bem. A moeda tem que andar junto, cara. Tem que andar junto, James. Igual eu estava te falando, essa questão do lado sexual, para mim já está assim, sendo, sabe? Está bem estabilizado. Então, essa questão do lado sexual é uma das partes mais difíceis para um neófito, para um discípulo, para um probacionista, na senda iniciática. Por quê? Porque é uma espécie de renúncia, mas de sacrifício, onde você tem que aprender a transmutar as energias. Entendeu? Isso é falado nas escolas iniciáticas. Esse meu amigo foi passando por muitas fases porque ele esteve na erraticidade por milênios, vamos dizer assim, por muito tempo. E quando ele começou a receber esse conhecimento, ele foi se confrontando com as questões pessoais dele. Eu vou colocar aqui, mas eu peço a todos que vejam isso com maior naturalidade, com maior normalidade, dentro do ponto de vista espiritual, tá bom? Eu posso te dizer, já sofri quedas, já aconteceu, já tive problema, já, normal, todo mundo tem. O problema todo é não desistir, ou ceder ao vício, porque chega a ser quase um vício, entendeu? Só que isso daí está assim, controlado, graças a Deus está indo bem. E aí, eu te digo, qual o objetivo disso tudo que eles me mostraram? Desse controle? Que vai cair numa questão que você me falou outro dia, e que quando isso foi revelado, eu fiquei assim, extremamente ligado e lembrei de você, né? Isso tudo para me levar na Câmara Secreta. Aí, tá. Na Câmara Secreta. Na Câmara Secreta. É da pirâmide? Primeira, não, da pirâmide não. Na Câmara Secreta, que é o chakra cardíaco. Tá. A Kundalini do coração. Sim, tá. A Câmara Secreta.
reside o átomo luz. Não, tudo bem. Aí, É ok, a questão do coração. essa questão da Câmara do Rei, né, que eu havia te falado, ela é voltada, ela tem, como que eu vou te dizer, ela é da pirâmide de Gizé, onde ali a pessoa que passava ali já tinha um grau, já era preparado, já era um sacerdote, mas ainda não era iniciado. A partir do momento que se entrava naquela câmara e se passava através do maioral, esse maioral era o sacerdote que tinha a capacidade de fazer e provocar o despertar da consciência. Essa expansão da consciência é o contato com essa energia do fluido cósmico universal, que para nós ela é imaterial, ela é inconcebível, mas para seres superiores, extrafísicos, é aquilo que é eterno, que não teve começo e que possui uma forma substancial, invisível, impenetrável, imperceptível para nós e até para alguns seres bem superiores. Princípio. Então, ali, o que acontece? Todos nós fazemos parte dessa consciência pura que cria o tempo todo. Que cria. Então, o que acontece? Existe uma questão que nós nunca, a partir do momento que nós tornamos um ser individual, que passou pelo princípio da individuação, o que acontece? Nós nunca mais vamos voltar a ser uma consciência una. Olha só, essa questão da consciência una é voltar a ser ou fazer parte da consciência pura, que é Deus. A partir do momento que eu me tornei uma individualidade, eu vou expandir a minha consciência, expandir no meu crescimento, no movimento espiral, mas eu não deixo de ser um indivíduo. Eu vou conseguir, através da projeção da consciência, conseguir sentir e passar por todos os caminhos que eu percorri, consciência pura, que eu fazia parte daquele ser que é Deus, que possui uma energia substancial, porque muitos dizem que temos que estar no vazio, mas o vazio não cria nada. É porque esse vazio que todos dizem é o estado da consciência pura, e o estado da consciência pura ela possui uma matéria substancial que não é perceptível para seres que ainda sim possuem um alto grau evolutivo. Então veja bem, quando nós voltamos, saímos da consciência pura, passamos pelos reinos vegetal, mineral. Consciência pura, estado virginal. É o estado virginal, isso mesmo. Quando nós saímos do estado virginal e passamos a nos tornar uma consciência que vamos desde o crescimento do reino mineral, vegetal, até chegarmos no reino hominal e depois dos animais, onde surgiu o primeiro pensamento do Ramapithecus. O que acontece? Tudo isso faz parte do nosso crescimento. Mas veja bem, você não consegue lembrar de quando você era que simplesmente sentia os choques mecânicos e fagocitava ou
outros elementos. Por quê? Isso faz parte da sua consciência, mas ela está lá no seu corpo mental. Ela está lá em corpo mental, corpo causal. Todas essas memórias ficam armazenadas no corpo causal. Só que você tem que desenvolver seus sentidos em corpo mental para poder chegar lá. E mesmo assim... Oi? Entendi. E mesmo assim, para conseguir chegar nesse ponto, tem que ter uma autorização e tem que ser ativo, porque senão pode causar um distúrbio no ser encarnado. E aí vem um grande detalhe nisso tudo. É que... Então, eu parei nesse ponto aí rapidinho para fazer um comentário disso que ele acabou de falar. É que todas as memórias, segundo foi explicado para ele aí, ficam registradas no nosso corpo causal. Só que para você dar o salto quântico do corpo mental, da consciência mental para o causal, é necessário a permissão do maestro, do regente. Por causa de, se a pessoa não estiver preparada, ela poderá sofrer problemas sérios, inclusive de doenças, né, mentais, problemas mentais, psicoses, esquizofrenias, porque é uma vastidão muito grande de experiências e a gente não sabe qual foi o estado dessas experiências. Então, a gente tem que estar preparado, então tem que ter confiança desses seres e eles nos protegerem, porque a coisa não é tão simples como a gente pensa. Vamos ver o que ele continua falando aqui. Toda essa consciência existe aí. Tudo isso existe dentro de você. Tudo isso existe no seu microcosmos. Só que em momentos diferentes da sua espiral evolutiva. Entendi. Momentos diferentes da sua espiral evolutiva. Que você pode acessar. Sim. Só que para acessar isso daí, você vai remontar muitas e muitas existências onde você tem mais de 4 milhões de anos. Isso aí é uma revelação para mim, tá? Entende? É muito pessoal para mim. Porque tem uma. Só aproveitando o gancho aqui, ó. Isso aí sou Tem eu. uma frase que foi dita a mim é o seguinte, que minhas memórias estão guardadas, suas memórias estão guardadas sob a proteção do seu agente. Quando estiver pronto, poderá reaver. Sim. O que significa isso? Que você vai poder voltar ao seu estado virginal. Veja bem, todas as suas memórias, todas as suas encarnações, todas as suas passagens pelo reino animal, vegetal e mineral, microcosmos protegidas pelo seu regente. Até o momento em que você era consciência pura e por um impulso de uma vontade você passou a existir como ser individual. Não, tudo bem. Então, você tem acesso, você terá acesso a tudo isso. Veja bem, você vai abrir a sua mente, ou seja, expandir a sua consciência para ter esta percepção. Mas você não vai deixar de ser um indivíduo. A individualidade continua. A questão da individualidade, eu entendi. A questão toda é que o que eu tenho feito durante esse tempo todo, eu não tenho conseguido chegar a esse ponto de desenvolver essas qualidades mentais aí para acionar um pouco causal. Isso. Entendeu? Isso que eu falei. Entendi. Mas eu acho que isso acontece com muita gente. Mergulhado numa situação que eu não consegui sair dela. Olha só o que eu falei. Eu já pensei nisso aí, essa questão da individualidade, Ó, tudo isso aí, mas só que infelizmente, como que eu vou sair disso? como? Entendeu? Eu só tenho meditado, eu tenho pedido, eu tenho feito tudo, mas não acontece. Muita gente passa por isso. Entendeu? Entendi. Olha só, você
mesmo fazendo a meditação, procurando estar no momento presente, Ó, você jamais vai deixar de ser um indivíduo. Isso daí tem que ser, isso claro. daí tem que ficar bem claro. O que vai acontecer é a expansão da consciência Ó, que vai te possibilitar fazer o caminho de volta até o estado onde você era uno, com a consciência pura que é Deus, Então, a consciência original. que é o absoluto, que é o tal. tal. Mas tudo isso foi experiência, foi experiência externa desenvolvida. Esse é um dos motivos de a gente estar aqui para o desenvolvimento da alma consciente, da alma intelectual, da alma Isso. emocional. Entendeu? É essa questão dos poderes, né? É onde o Deus, quando se fez homem, e agora o homem vai se tornar Deus novamente. O homem vai tornar Deus novamente. Ou seja, você vai passar a ser o Criador. Veja bem, a partir do momento que se encontrar neste momento em que estes poderes estiverem liberados, você encontrará numa posição em que você também vai criar. Então existe uma passagem que a sua imagem se... Por quê? Falhou aí. No... Tanto para os seres que estão aqui encarnados, quanto para aqueles desencarnados, a forma escolhida foi a humana. Existem os insetoides, existem os draconianos, existem os seres extrafísicos de outras dimensões, da 11ª dimensão, da 32ª dimensão, mas todos eles reconhecem que a consciência pura, o absoluto, é o todo-poderoso Criador que cria o tempo todo, pois ele não teve início. É a fonte. A fonte que tudo é. É o fluido cósmico universal recebeu este nome pelo Kardec. Kardec. Foi pelo Kardec, né? Kardec deu esse nome, fluido cósmico universal. Fonte universal. Aham. Outros chamam de absoluto, outros chamam de tal, outros chamam de tat. Entendi. Entende? Então, por isso que em uma determinada época da Lemúria, Ó, nessa época da Lemúria, teve questões, eles cultuavam vários deuses, porque que criaram foram os deuses que estão num patamar evolutivo muito grande, mas que são seres individuais. Eles fazem parte do princípio da individuação. Por exemplo, aquele que ficou responsável pelo elemento do fogo, teve aquele que foi o representante do elemento do ar, e assim sucessivamente até criar tudo e se tornar a Terra um momento, um ambiente propício para se sobreviver. Todos nós, praticamente todos encarnados aqui na Terra, alguns de outros continentes, são, veja bem, a maioria deles são descendentes dos Atlantes. O que acontece? Por que a sua consciência tem todas essas questões de busca, de pesquisa da parte científica? O raciocínio lógico, porque você é um descendente Atlante. É uma revelação para mim, tá vendo? Mas um descendente Atlante daqueles que estiveram juntamente naquelas épocas com os incas
os maias, com os astecas. Estes foram grupos divididos de Atlantes. Ó, Compreende? Os egípcios? Os egípcios também. Os egípcios, eles vieram através de uma evolução dos lemurianos, e dos lemurianos passaram para os Atlantes, que foi uma evolução das raças. Mas até hoje, então, minha gente, ele está explicando sobre a evolução, algumas coisas, para mim, servindo como parâmetros, porque foi um diálogo muito... Peraí, só um pouquinho aí. Foi um diálogo muito pessoal, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele estava falando, eles estavam falando através desse meu amigo, que aí foi logo no início, quando a mediunidade dele começou a aflorar. Assim, canalizações, né? Canalizações. E através dessas ressonâncias, o Pai João, parece que é o Pai João, Pena Dourada, tem um outro seu um pleiadiano, eles vão falar aqui. Então eles, como são seres unificados, eles juntaram ali para poder me esclarecer muitas coisas. Então por isso que teve esse diálogo aí. não se atingir, veja bem, não se conseguiu atingir o estado de consciência que eles atingiram. Por quê? Por que houve essa questão? Porque aqueles que foram exilados de Capela, ao reencarnar na Terra em corpos animalizados, automaticamente aqueles espíritos que já estavam no grau de perfeição, onde imperava a lei do amor, eles já tinham formas perfeitas, uma beleza perfeita, tratamento perfeito. Em um corpo animalizado, automaticamente provocou mudanças genéticas. Tudo isso autorizado pelo governador da Terra. Tudo isso autorizado pelo governador da Terra. E aí é que vem uma grande questão. E qual é? Quem ajudou a fazer as modificações genéticas Olha, para que aqueles corpos que foram reencarnando, veja bem, primeiro vieram os lemurianos, depois os atlantes. Os atlantes, os egípcios, das raças, ela se deu através da manipulação dos genes. Quem fazia isso? Os Anunnakis. Quais corpos, aí é o direito dos Anunnakis. quais corpos e espíritos estavam descendo para fazer essas transformações? Os capelinos. Com autorização de quem? Do governador da Terra, Jesus. Então teve uma razão muito forte, né? Teve uma razão muito forte. Aqueles que foram sendo liberados, olha, aqueles que foram sendo liberados e que conseguiram resgatar o mal que fizeram em Capela, foram voltando para os seus países, para os seus mundos de origem. Aqueles que não foram, que eram os revoltados, foram reencarnando e se transformando dos lemurianos para os Atlantes. Aí veio o dilúvio, e aí veio as tormentas, as catástrofes físicas, onde se dividiu os astecas, os maias e os incas, de grupos de capelinos, que eram atlantes, ou seja, espíritos capelinos numa raça Atlante. Isso aconteceu comigo. Aí no caso foi os capelinos que passou pela Atlântia, né? Sim. Não é isso? Isso. É uma história bem longa, hein? É uma história bem
Quem está dizendo isso são seres superiores, tá? Está dizendo através dele. Caramba. Mas e aí? Onde que vai parar isso aí? Isso daí, Mas, qual o objetivo disso tudo? Nós estamos entrando num projeto, quer Ó. dizer, veja bem, começou em 2000 a etapa do processo de semi-regeneração, onde nós sair de uma esfera eletromagnética para semi-elétrica. Elétrica. E o projeto de implementação desta evolução teve início no ano 2000 e se encerra no ano 2050. Eletromagnética, entendi. semielétrica e depois elétrica. Quem está no comando, assim, no controle disso agora? Veja bem, o governador da Terra é Sananda. Sananda é O Jesus, tá? governador das galáxias, dessa galáxia da Via Láctea, é Sanat Kumara. Tá. Então, o que acontece? O que acontece? Essa mudança toda De código genético, de código genético, de evolução, expansão da consciência, transmigrações, né? transmigração da consciência, tudo isso é para que o Homo Novus Ocidentalis, o homem do terceiro milênio, da terceira civilização, possa surgir. Nessa terra, na mesma terra? Na mesma Terra, Na mesma terra. mas em estado e dimensões diferentes. Diferente. Ah, É isso que as pessoas não Porque entendem. aquele que não Na mesma terra. conseguir fazer o salto vai permanecer na terceira dimensão dissociada. Dissociada. ela vai continuar? Ela vai continuar no estado de degeneração, Ixi. no estado de purgatório. É. Compreende? Veja bem, Porque teve umas informações aí que falaram que isso ia acabar. a terceira dimensão vai acabar, mas ela vai permanecer para aqueles espíritos que não evoluíram. Ah, tá. Para os que não evoluíram, ela vai continuar como Para prova de aqueles que não expiação. conseguiram evoluir. E para aqueles que desencarnarem, Ó, veja bem, nós temos uma terceira dimensão de encarnados e uma terceira dimensão de desencarnados. encarnado e desencarnado. Aham. Então, é a mesma dimensão, a terceira, mas em estados vibracionais diferentes. Isso. E esse estado vibracional diferente é o que possibilita o fato de o encarnado não ver o desencarnado. Sim. Entendi. Mas eles estão no mesmo ambiente. É a mesma Isso. coisa, né? Você entende? Entendi. O que muda é o padrão vibratório. Padrão vibratório. Mas essa ajuda para poder dar esse salto aí, como isso aí está sendo visto pelos seres maiores aí, Sanat, Kumar, Sananda, como que está sendo realizada essa seleção aí, não sei se está, minha pergunta Veja está bem. sendo... Não, compreendo. Veja bem. O que acontece? Quando o ser reencarna, ele vem com explorar. Correto? Aham. Mas esta consciência, esta vontade tem que se transformar em Servir. de explorar para servir. Então, aqueles que já conseguiram mudar o pensamento, o padrão vibratório, a vontade de explorar
na vontade de servir, estão sendo chamados. Ah, entendi. A diferença é essa. Todos estão aqui explorando recursos, meios naturais. Para quê? Dinheiro, bens materiais, conquistas emocionais. Isso não passa de exploração. Então, você tem que passar a ver com a vontade de servir. O pensamento, ele cria uma imagem. A imagem, ele cria uma sintonia. E essa sintonia atrai seres extrafísicos. Então, se você pensa em servir a humanidade, o próximo, com certeza, seres extrafísicos. Deixa eu aproveitar essa questão rapidinho. Vamos se E no aproximar. caso, aqueles que estão optando pelo despertar da consciência através do vazio. Preste atenção Ou nisso. seja, através do vazio, em busca do próprio ser. Como é que fica essa questão no caso dos Advaitas, dos budistas? Veja bem, essa questão do vazio colocado por eles, por essa cultura, é uma questão que ficou um tanto quanto errônea. É uma questão Mas que despertando muita gente. Muita gente não está despertando aí dos Advaitas aí. existe. Eles estão deixando uma lacuna muito estranha. Eu questionei isso com o Romulo a respeito desse despertar, se ele é devido para os tempos de agora, justamente por causa dessas questões de Sanata Kumara e Sananda, de poder mover toda essa estrutura moral, espiritual para outras dimensões. E sempre aqueles que têm condição de acompanhar isso. Sim. Olha a sua resposta. Olha bem, o vazio ele não cria nada. Cria nada vazio. Nada é possível no vazio. Nada. Mas se encontrar o ser, se despertar o ser ali, e aí? Sabe o que é esse despertar para o ser, esse despertar de consciência? É o retrocesso que você faz com a projeção da consciência para o seu estado virginal. Mas você não Vem de trás para frente. se torna um ser. Você não se torna um ser vazio. Você experimenta um momento que ele se torna eterno no ser da terceira dimensão, quando você relembra que já fez parte da consciência pura, ou seja, o absoluto. Você vai relembrar Então, que você foi. Essa é uma visão que aqueles que falam, você tem que encontrar o vazio. Mas o vazio, a consciência una, é o absoluto. E a consciência cósmica? Então, é a mesma coisa, são nomes diferentes dados para a mesma coisa. É para o absoluto, a consciência cósmica, fluido cósmico universal. Tudo isso nós conhecemos como Deus. Mas é a consciência pura, no seu estado virginal. Então, esse vazio que colocam, nada, né? estar, na verdade, é a lembrança de si no estado de consciência pura. Lembrança de si no estado de consciência pura. Mas então isso aí para a evolução? Não. Aí é que quando você toma consciência de que já foi Deus, porque o Deus existe no seu microcosmos, ou seja, você é parte do absoluto, você também passa a criar a nova realidade. Por isso existem multiversos, existem múltiplas verdades, porque você é o criador da sua própria verdade. Isso. É um E quando co-criador. você se descobre consciência pura, não existe espaço para o mal, porque o mal
é a ausência do bem, ou a ausência do autoconhecimento, do conhecimento de si, que nada mais é a lembrança de quem você foi. Deus. É difícil pensar, pensa bem, você quer estar no passado, você quer estar no presente, no momento presente, mas existe um passado eterno. Isso. Tudo bem. E esse passado eterno É linha existencial. é um futuro eterno. É linha existencial do ser. É a existencial do ser, porque você está pensando estando na quarta dimensão. E você não está na quarta dimensão. Está na terceira. Este processo linear é da dimensão, onde você vê tempo e espaço. Você não está nessa condição de tempo e espaço. Para você conseguir transcender esse pensamento, você tem que passar a pensar como ser da quinta dimensão que é. Que aí você não se limita no tempo e espaço e sai do futuro eterno, do passado eterno e vê como consciência pura. E essa consciência pura nada mais é do que o absoluto. Você faz parte do absoluto. Você faz parte de Deus. Você é Deus. Você é Deus. Deixa eu só... Só que você cria. Nós somos criadores. Veja bem, a questão toda que eu estou tentando entender é o seguinte. Eu insisto ainda. Você está aqui agora, na terceira dimensão. Você tem pensamentos, sentimentos, emoções. Só que quando você começa a expandir a sua consciência, você tem uma consciência individualizada. Mas quando você começa a expandir a sua consciência, vamos dizer, no aqui e no agora, abre-se aí uma lacuna, ou seja, os próprios pensamentos se abstraem, sentimentos, desejos se abstraem, você cai numa espécie de vazio. E onde está acontecendo com muita gente, nessa nova geração, que eu digo, é uma espécie de despertar, onde todos estão diretamente com o que é, com o fato, com o agora. Só que o que está me deixando encucado é o seguinte, se essa expansão no que é, se isso aí é o ponto final para se dar um salto para a quinta dimensão, sexta, sétima, oitava, sem precisar entrar no conhecimento, no campo do pensamento, no campo da memória, está entendendo? É mais ou menos isso. Se esse é o passo dado, veja bem, é o momento em que a consciência se prepara para dar uma guinada de 90 graus. E aí você passa a ter uma percepção volumétrica e não mais superficial. E aí você se torna um ser de quinta dimensão completo. Porque até então se vive momentos de ser de quinta dimensão. Onde, na verdade, quando se muda esse estado consciencial, onde muda essa percepção... É uma mudança de percepção. Eu estou dizendo isso, uma mudança de percepção, fim de um mecanismo, qual mecanismo? Fim do mecanismo do ego. O ego... O mecanismo do ego. Aí entra o quê? Entra apenas a consciência do que é, do momento, do agora. Essa consciência, ela é eterna, é isso que eu quero saber. Se esse pessoal do Advaita, do próprio Buda que se iluminou, essa consciência certa, porque eu não vejo, conforme diz, eu não vejo uma outra opção, porque parece que a gente fica dando voltas em torno de si, caindo em armadilhas criadas pelo próprio pensamento. Isso mesmo. Entendeu? Sim. A questão toda, igual você colocou, é quebrar este ciclo. Paradigma. Dando, veja bem, você precisa dar uma guinada de 90 graus, ou seja, um salto quântico
Porque até então este ciclo dos pensamentos, o ciclo das vivências vão continuar se repetindo. Da busca vai se continuar repetindo. Isso. Então, isso é que eu estou percebendo, porque eu estou vendo. Até que você vai entrar num momento em que você vai parar e vai perceber, é aqui o meu ponto chave para o salto quântico. E esse salto quântico, você está fazendo o quê? A espiral, ela é um círculo, mas você pode ficar repetindo aquele movimento o tempo todo, ao invés de estar no mesmo ponto, mas num patamar superior. O que acontece é que muitos, pelo fato de não conseguirem ver além da matéria, não conseguem sair do ciclo e dar este salto. Pois é, mas aí não tem um segredo aí, não tem um toque do regente, não? Tem, Para dar essa ajudinha? tem o toque do regente. Entendeu? Tem a ajuda espiritual. A ajuda espiritual existe, mas nós queremos... A diminuição do ego. Sim, mas nós queremos... Nós. O que acontece? Que vocês consigam fazer Eu e o por meu si amigo. só. Eu e meu amigo. Ele falou para nós dois. Não adianta Ó, receber uma ajuda, sendo que você vai entrar numa nova etapa e não vai conseguir dar novo salto. Você precisa aprender a dar os saltos sozinho, sem depender de babá. Não, entendi. dá o salto sozinho. Mas isso não é fácil não, hein? Não é fácil não. A chave para tudo isso é o crescimento moral. Crescimento moral. O crescimento moral te possibilita perceber a atuação. Percebendo a atuação do ego, você consegue mudar os padrões do pensamento. Onde você, através do pensamento, não vai criar imagens e não vai criar sintonias com aqueles que ainda não conseguiram dar o salto quântico. Ou seja, se você tem uma vicissitude e cria pensamentos, o pensamento cria imagem, a imagem cria uma sintonia. Aí você fica preso. Então você vai ter a sua vontade, Ó, mais a vontade daquele que você sintonizou. Então você passa a ter duas vontades. duas. A sua e de mais alguém. Ou a sua de mais alguns. Compreende? Quando isso começa a ir, o autoconhecimento vai tomando espaço. O autoconhecimento. E quando se libera mais espaço, você consegue absorver energia imanente. Essa energia imanente, essa energia que está aí para todos, que é o fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. A energia de Deus. Energia de Deus. A sua relembrança de si, porque você um dia já foi consciência pura. Ó, E te faz a entrar no movimento involutivo, ou seja, você começa a transformar a sua realidade. Você entra num processo de degeneração e de recriação, ou seja, você passa a alimentar o germe da quinta dimensão e torna a florescer na quinta dimensão e a acabar com a terceira dimensão que você existe. E aos poucos isso vai acontecendo. Este é um exemplo. muito bom, hein? Muito bom. É, Falou, explicou tudo. entendi. É bem complexo. É isso que né? as pessoas não explicam no YouTube, é isso que as pessoas não É porque explicam. o que a gente, os recursos que nós temos aqui, Ó, além de estudar, você ler, trocar ideia com algumas pessoas, etc. e tal, é justamente você tentar compreender como que você consegue sair de uma matriz de controle, ou como você consegue sair com o estado egóico, como que você consegue se sutilizar, né, perante tanta demanda humana, né,
de volume. Muito bom, é isso mesmo. Isso Sim, aí. como você aprendeu, É isso aí. como você aprendeu de alguém que pôde estar em contato com seres de outras dimensões, O professor o estado do mundo. Manel. Agora, a diminuição Ó, da manifestação do ego, a mudança dos padrões energéticos, do magnetismo, da eletricidade, tudo isso faz parte de um crescimento. Mas uma das grandes chaves é você saber conversar com as suas próprias células. células, os átomos que eu tinha Isso falado no tem que início. tentar fazer. No início que eu tinha falado do vídeo aí. Veja bem, É uma existem- iniciação isso aí é iniciação. existem seres extrafísicos Ó, A consciência celular. que conseguem conversar com uma célula que está doente no corpo de um ser humano, olha isso. porque você pensa ser tudo isso, mas você é uma consciência habitada neste corpo, e este corpo você pode conversar com cada partícula atômica, subatômica, energias, Iniciação, isso é iniciação. com a circulação, com a energia, com a eletricidade que passa por todo o seu corpo. E não existe maior aprendizado, porque o universo, o absoluto, reside neste corpo físico, mesmo estando limitado. Mas quando você consegue ter esta percepção de que você é o absoluto, O você tal. está absoluto, Nós estamos absoluto aqui agora. você consegue ver o seu próximo, do seu próximo, como um ser igual. Todo mundo é igual. Consegue conversar consigo mesmo e com os outros, com as células dos outros. É medicina vibracional. Mas Tá? aí isso não é. Isso não seria possível quando se há aí uma clarividência, Ó, ou uma expansão Eu já entrei pelo consciencial, campo iniciático. ou no estado subjetivo, para atingir esse estado subjetivo de ver além do que a matéria está te apresentando. Veja bem, para ver além da matéria, para ver além deste corpo físico, não necessariamente você vai precisar ter a clarividência, Ó, mas sim a percepção energética. Perceber os fluidos energéticos positivos e negativos. Começa por aí. Quando começa a se perceber essa movimentação, você começa a alimentar a clarividência. Isso seria mais uma introspecção? Seria um processo de introspecção, mas esse processo O tempo todo, né? o tempo todo, mas esse processo de introspecção e de petição é sempre inspirado por nós. Pois é, mas aí não entra o pensamento? Aí é que entra a meditação, pois a meditação vai acalmar os pensamentos. O que acontece? Deixe os pensamentos chegarem. É como uma criança. Os pensamentos vão brincar, vão pular, mas vai chegar um momento que ele vai cansar. E é nesse momento em que a centelha do microcosmos se manifesta. Só que muitos têm paciência de esperar este acalmar da mente. tem que meditar. Ficam frustrados e abandonam E sai. um passo da evolução, Um um passo. passo do autoconhecimento. É porque, sabe que isso tudo que está falando é o que eu sempre falo. É como se alguém que está falando aí, sabe, é como se eu estivesse vendo o meu próprio espelho, como se eu estivesse
Quem está falando, né? Porque Vamos ver se vocês vão apresentar. é como se esse um passo aí é justamente aquele um passo que falta para cair na real, né? Passo para cair na real. Não é isso? Isso. Por isso E tem é que meditar. este momento que Ó, nós estamos deixando por conta de vós. mim. Por conta de todos aqueles que estão buscando o crescimento, a expansão volumétrica da consciência. Expansão volumétrica da A consciência. consciência de volume. Consciência A de volume. consciência de volume. Porque ao mesmo tempo que você está aqui, você vai conseguir projetar sua consciência e estar presentemente em outro planeta, E outra dimensão. Em outra dimensão, né? outra dimensão, em outro lugar, no mesmo plano físico. Mesmo plano físico. Que é? Veja bem, Caraca. Agora, mas para isso, o crescimento moral tem que existir, pois senão pode-se cair em erro. Tem que evoluir moralmente. Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta. entendi. Mas esse crescimento moral aí tem que tomar muito cuidado por causa da palavra, né? A palavra moral, ela é bem dualística, né? Então tem que saber interpretar isso aí, justamente para não cair de novo nas questões de repetição, de fanatismo, né? De ego. de outras Questões de questões, ego. né, que a gente vê aí no mundo, de Veja moral, bem, né? esse crescimento moral é justamente para Porque não como é que se vai fazer ach- moral se tem ego? não se achar melhor do que ninguém. Entendeu? Veja bem, Não se o achar melhor. crescimento moral, ele doutrina o ego. O ego passa a ser um bom servente. Ó, O crescimento moral doutrina o ego. Então, o que acontece? Havendo crescimento moral, o ego não vai te colocar em erro, é isso. Tem que doutrinar o ego. Porque ele é um servente. porque ele é o servente. Bem como as forças involutivas que aí estão não poderão atingir ou ver que existem pensamentos ou sentimentos viciosos. E outra coisa, diante do perigo iminente, a vossa própria aura conseguirá expulsar aqueles que o tentarem atacar. A própria aura faz isso. Expulsa aqueles que Já foi tentar falado ali. te atacar com pensamento negativo, Poder. se você tiver que seu estado moral elevado. Não, mas deu para entender, sim. Já está acabando. Com quem eu estou falando? Com o Pai João, Pai João. Obrigado. Só tenho de agradecer. Muito obrigado mesmo. Às vezes aqui, as coisas aqui, aqui pelo fato dessa consciência da gente fica muito presa, sabe? E por mais que você tente abri-la, né? Causar nela uma liberdade, as restrições, né, as demandas do mundo, das coisas humanas, às vezes elas nos oprimem, causando aí um certo desconforto, né, um certo abalo, deixando a gente às vezes oscilando, né, como um pêndulo, desanimado de um lado para o outro, né?
Essa é a minha tem essa finalidade, oportunidade, né? de ajudar aqueles que querem. Hoje eu pude contar com a ajuda Ó, para trazer estes ensinamentos Ah, do Pena Dourada, nossa, foi muita coisa, pai. do Opal Rama o Paul Rama, Nossa, e de um ser extrafísico que não pôde se identificar no momento, mas que ele é da 11ª dimensão. que é isso? Eu vou me despedindo, filho. Obrigado, Abra seu coração porque você está muito próximo. Nunca desista. aí, tá vendo? obrigado, obrigado. Não sei nem como lhe agradecer. E pode contar comigo se você precisar, viu? Você já está em nossos planos. Pode Você contar precisa comigo. confiar que está conosco. Eu confio. Obrigado. Eu confio que estou Só com tenho que você. lhe agradecer, Nossa Senhora. E que Nossa Senhora nos ajude, nos dê muita força, né? E vamos trabalhar para poder ajudar aí esses nossos irmãos também que estão aí, né, desamparados, estão precisando, né? Veja bem, tanta filho. confusão nesse mundo, que, meu Deus, Veja bem. eu quero servir, eu quero servir. Veja bem, Maria, Mãe de Jesus, é a que está mais próxima de nós, é a que nos ouve. E pensa bem, ela consegue nos ouvir, nos sentir. Só que para nós ouvirmos os ensinamentos dela, nós precisamos de seres mais evoluídos para transmitir a mensagem que vem dela. Entendi. De tão elevada a vibração, que não tem como mensurar. Nossa Senhora. Esse irmão da 10ª dimensão aí,